sabe qual é o poder que você carrega quando você se organiza internamente? Muitas pessoas vivem reativas, impulsivas, ansiosas, preocupadas com tudo, tentando controlar tudo o que acontece do lado de fora, sem perceber que talvez o verdadeiro problema esteja na desorganização que existe do lado de dentro. E talvez você já tenha até se perguntado: como é que eu faço para parar de reagir a tudo? Como é que eu paro de me preocupar tanto? Como que eu consigo ter mais calma? Como que eu paro de explodir e depois me arrepender? Mas existe uma pergunta que precisa vir antes de todas essas. O que está desorganizando você internamente? Porque você não consegue construir paz apenas controlando o mundo do lado de fora. Em algum momento, você vai precisar olhar para aquilo que está acontecendo aí dentro de você. O nosso cérebro, ele é muito inteligente. Então, todos os dias, ele busca uma maneira de confirmar e alimentar aquilo que você já conhece. Porque isso deixa muito mais confortável. Aquilo que é familiar, aquilo que de alguma maneira ele já aprendeu. Então, talvez seja por isso que você repita tantas coisas, mesmo quando você diz que não quer mais. Você diz: dessa vez eu não vou reagir, e reage. Eu não vou mais aceitar isso, e aceita. Eu não vou mais voltar para essa situação, e volta. Agora eu vou me posicionar, e na hora de falar você se cala. É como se existisse algo mais forte puxando você de volta para os mesmos comportamentos, para as mesmas emoções, para os mesmos relacionamentos, para as mesmas escolhas. Mas muitas vezes o que está puxando você de volta não é essa força maior ou essa falta de força. É familiaridade. Você aprendeu um jeito de funcionar, criou um modelo emocional, um modelo mental. Você construiu respostas automáticas e agora você só continua repetindo aquilo que você já conhece, mesmo quando aquilo já não faz muito bem para você. Agora, eu quero que você imagine uma coisa. Hoje é dia de faxina aí na sua casa. Claro que hoje eu tenho que lavar roupa. Então você abre os armários, organiza as gavetas, arruma o guarda-roupa, tira aquilo que está quebrado, separa o que você não usa mais, limpa os espaços, descarta aquilo que está ocupando o lugar. E quando você termina, vem aquela sensação boa, aquela sensação de casa limpa, de espaço, de ordem, de leveza. É como se você soltasse tudo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você fez isso com a sua vida emocional? Fez essa limpeza, essa faxina na sua vida emocional? Quando foi a última vez que você parou para analisar o que está ocupando espaço demais aí nos seus pensamentos? O que você ainda está carregando que já deveria ter sido retirado? Que culpa, que medo, que cobrança, que expectativa, que palavra que disseram sobre você, que responsabilidade que nunca deveria ter sido sua? Talvez o problema não seja que você precisa colocar mais coisas dentro de você. Talvez você precise retirar. Quando você começa a se reorganizar por dentro, assim como acontece em uma casa, você abre espaço para coisas novas. Mas existe um desafio. Você vai precisar tomar uma decisão. O que fica, o que vai embora. Porque nem tudo que está dentro de você precisa continuar fazendo parte da sua vida. Nem toda crença merece permanecer. Nem toda culpa pertence a você. Nem toda responsabilidade é sua. Nem toda opinião precisa ser guardada. Nem todo relacionamento precisa continuar tendo o mesmo acesso. Nem todo papel que você aprendeu a desempenhar precisa ser mantido. E toda mudança, ela começa com uma decisão. Mas não basta apenas decidir. Você precisa sustentar a mudança, essa vida que você decidiu construir agora. Inclusive, quando alguém não gostar. E talvez esses sejam os maiores desafios da mudança. Porque nós fomos ensinados a agradar, a não decepcionar, a ser uma pessoa boa, a pessoa disponível, aquela que entende tudo, que aceita tudo, que ajuda todo mundo, que resolve todas as coisas. E por isso, quando você começa a estabelecer limites com tranquilidade, sem culpa, sem pedir desculpas por tudo, sem tentar convencer todo mundo, isso pode parecer arrogância. Mas aqui existe uma diferença enorme, tá? Entre arrogância e maturidade. Arrogância é quando você acredita que sabe mais do que todos, que é melhor do que todo mundo, que não precisa ouvir ninguém. E maturidade é você saber que você não precisa se diminuir para ser aceito. É você saber que você não precisa se perder para pertencer. É entender que não precisa bagunçar a sua vida emocional para manter os outros confortáveis. Você pode ser uma pessoa boa e ainda assim decepcionar algumas pessoas. Talvez você precise ouvir isso hoje. Quero que você diga isso para você mesmo agora. Dizer não transforma você em uma pessoa ruim. Mudar de ideia
não transforma você em uma pessoa egoísta. Se afastar de algo que te faz mal não significa falta de amor. Priorizar a sua saúde emocional não significa que você deixou de se importar com os outros. Porque talvez, por muito tempo, você tenha confundido amor com disponibilidade limitada, bondade com falta de limites, compreensão com tolerar tudo. Maturidade emocional também é entender que algumas pessoas vão se decepcionar, elas vão te decepcionar, e você precisa parar de fazer tudo para agradá-las. Mas a pergunta é, vai continuar decepcionando a si mesma para não decepcionar ninguém? Agora, eu quero que você analise isso de uma forma um pouco mais profunda. O que precisa ser organizado na sua vida para você voltar a respirar com leveza? Quais escolhas você tem feito para fortalecer a sua identidade? E o que você está aceitando viver em desordem para afirmar algo sobre si mesmo? Talvez você esteja sempre sobrecarregada para provar que é necessária. Talvez esteja sempre resolvendo tudo para provar que é forte. Talvez não consiga descansar porque aprendeu que o seu valor está no que você produz. Talvez viva preocupado com todos porque acredita que se você não cuidar, ninguém vai cuidar. Percebe? Às vezes, a desordem também está sustentando uma identidade. E talvez você precise perguntar para você hoje: quem eu seria se não precisasse mais provar nada para ninguém? Talvez a desordem na sua vida tenha começado muito antes do que você imagina. Talvez tenha colocado papéis sobre você, responsabilidades que foram entregues quando você ainda não podia assumir. Talvez você tenha precisado amadurecer cedo demais, cuidar de pessoas quando ainda precisava ser cuidada, resolver problemas que não eram seus, ser forte quando gostaria de ter chorado. E com isso, você aprendeu a priorizar tudo, menos manter a paz e a ordem dentro de você. Você aprendeu a cuidar, a resolver, a fazer, a suportar, mas talvez nunca tenha aprendido a parar e perguntar: como eu estou? O que eu quero? O que eu preciso? O que ainda faz sentido para mim? Em 1 Coríntios 14:33, encontramos uma verdade importante. Deus não é Deus de confusão, mas um Deus de paz. E eu quero que você reflita sobre isso. Como você quer viver em paz se a sua vida não tem espaço para você respirar? Fica uma bagunça e você aceita a desordem e a confusão o tempo todo. Como que você quer desfrutar do caminho se está o tempo inteiro correndo para resolver a próxima urgência? Como que você quer ouvir a sua própria voz se vive cercada pelo barulho das expectativas de todo mundo? Assumir a direção da própria vida exige coragem. Coragem para olhar para dentro, coragem para reconhecer o que está fora do lugar, coragem para abrir algumas caixas e também coragem para descartar aquilo que já não combina com a pessoa que você decidiu se tornar. Então hoje eu quero deixar um convite para você. Hoje é dia de faxina. Não apenas na sua casa, mas uma faxina nos seus pensamentos, nas suas crenças, nos seus relacionamentos, nos papéis que você assumiu, nas responsabilidades que você carrega e que talvez elas não sejam suas. Então pergunte a si mesmo: o que ainda faz sentido? O que você precisa organizar e reorganizar aí dentro da sua vida? E o que finalmente você precisa deixar aí? Me conta aqui nos comentários o que você precisa organizar hoje para voltar a sentir mais leveza, calma e paz aí dentro de você. Eu criei este canal para ajudar você a transformar a sua mentalidade, fortalecer a sua identidade e construir uma vida com mais consciência. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal. Está na hora de você confrontar a si mesmo. Está na hora de você se escolher e parar de esperar que os outros façam por você aquilo que só você pode decidir fazer por si mesmo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.